Olá, amigos, boa noite. Estamos mais uma vez aqui reunidos para levar adiante o nosso trabalho com o Mestre Jesus, estudando as nossas lições da coleção Fonte Viva, psicografada por Chico Xavier e ditadas por Emmanuel. Nós sempre escolhemos uma lição dos 5 livros da coleção Fonte Viva e hoje nós escolhemos uma lição do livro Pão Nosso e vamos levar a vocês. Pedimos o auxílio dos nossos amigos espirituais que nos acompanham para o trabalho desta hora. O título da lição é Sigamos até lá. E Emmanuel colocou o seguinte versículo nesta lição: Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Jesus anotou João em 15:7. A lição, como todas as outras, como todas elas, é muito profunda, nos fala principalmente do estudo e do exercício da prece. A lição que nos fala da nossa comunhão com o nosso Mestre. Nós temos no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, a lição, o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, o trabalho de Kardec a respeito desse tema, e ele colocou no Pedi e Obtereis, no capítulo 27. E ele inseriu aqui as qualidades da prece. E colocou o que Jesus disse a respeito da prece. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade antes que lhe o peçais. E Mateus anotou essa passagem 6, 5-8. Portanto, Kardec coloca muito claramente a importância da prece, tanto que colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, e Jesus, por sua vez, pessoalmente ensinou aos discípulos, ensinou a todos nós como devemos orar. Quando foi perguntado como devemos orar, ensina-nos a orar. E ensinando a orar, Jesus nos presenteou com o que nós conhecemos hoje como o Pai Nosso, que nós chamamos também da oração dominical. De sorte que temos essa prece ensinada pelo próprio Jesus. Portanto, a prece é fundamental em nossas vidas e temos que levá-la sempre em nossos corações e em nossas mentes, para que possamos preencher o nosso espírito de luz, porque estamos ligados ao Mestre. Portanto, vamos ouvir o que Emmanuel tem a nos dizer, quando nós podemos prosseguir
no Sigamos Até Lá, que é o título da lição. Onde será esse lá? Pois é, vamos ver o que Emmanuel nos diz. Na oração dominical, Jesus ensina aos cooperadores a necessidade de observância plena dos desígnios do Pai. O que o Pai espera de nós, né? Quais são esses desígnios? Então, já na oração dominical, Jesus nos mostra a necessidade de observância plena dos desígnios do Pai. Sabia o Mestre que a vontade humana é ainda muito frágil e que inúmeras lutas rodeiam a criatura até que aprenda a estabelecer a união com o divino. A nossa caminhada no planeta que nós habitamos, o planeta Terra, em 2º grau de evolução ainda, nos coloca muitas dificuldades. Nós temos muitas dificuldades inerentes a nós mesmos, ao nosso estágio evolutivo. Então, esse estágio nos deixa sempre ainda com dificuldades de aprendizado, mas não com impossibilidade. Ao contrário, normalmente temos todas as possibilidades do aprendizado. O que ocorre é que muitas vezes não queremos aprender, ou nos recusamos a aprender, ou nos estacionamos por algum tempo em algum momento da nossa existência ou da nossa trajetória, de sorte que ficamos atrasados nesse aprendizado. Mas o aprendizado está sempre disponível a todos nós. Existem inúmeras formas de aprendizado, cada um escolhe, segundo o seu livre-arbítrio, o melhor caminho para aprender. Mas o aprendizado nos é oferecido por nosso Pai. É só olhar em volta, é só olhar. E agora, hoje em dia, então, além do que nós temos visto na natureza, podemos ver, nós temos os livros psicografados, nós temos a doutrina espírita, que nos abre esse horizonte, vasto horizonte de aprendizado. Sorte que só não aprende aquele que ainda não está disposto a aprender. E sabia o Mestre que a vontade humana é ainda muito frágil e que inúmeras lutas rodeiam a criatura, até que aprenda a estabelecer a união com o divino. Ele continua muito ligado ao mundo. O mundo atrai. É como diz Dona Isabel, o mundo nos atrai e depois nos trai. Não é? De qualquer maneira, essa união com o divino é um processo longo que é preciso que caminhemos para chegar a esse ponto, para seguirmos até lá. Mas para seguirmos até lá, precisamos nos educar, precisamos nos transformar, precisamos crescer para o Pai. Apesar disso, a lição da prece foi sempre interpretada pela maioria dos crentes como recurso de fácil obtenção do amparo celestial. A maioria dos crentes, não importa se sejam eles cristãos ou não, a maioria dos crentes acredita que a prece faz com que ele pediu e ele automaticamente vai receber, porque ele pediu, e pediu crendo firmemente que iria receber. É preciso saber se ele estava em condições de receber, porque o Pai só dá ao Filho aquilo que ele pode receber, porque se alguma coisa que ele pedir lhe for ser pesado, perigoso, nefasto, o Pai não vai conceder. Assim também o nosso Pai não nos concede nada que nos seja perigoso, que nos vá fazer mal. Ao contrário, tudo que Ele nos concede é para o nosso bem, para o nosso progresso. Muitos pedem determinados favores e recitam maquinalmente as fórmulas verbais. Muitos pedem dessa maneira, ou seja, recitando maquinalmente fórmulas verbais decoradas.
o Pai Nosso, por exemplo, que Jesus falamos que nos ensinou, é preciso que ele seja raciocinado. O Pai Nosso é uma oração belíssima, profunda, traz, inclusive, Kardec nos apresenta o Pai Nosso bem explicadinho no final do Evangelho, porque nós não podemos recitar o Pai Nosso maquinalmente, nós temos que raciocinar, pensar naquilo que estamos dizendo, que foi o que Jesus efetivamente nos ensinou. Então, o que ele nos ensinou, o que ele transmitiu para nós? Está ali naquela lição, está naquela oração, mas precisamos penetrar o âmago da lição, o âmago da oração. Portanto, recitar fórmulas verbais maquinalmente não é o caminho. Certamente não podem receber imediata satisfação aos caprichos próprios, porque no estado de queda ou de ignorância, o espírito necessita, antes de tudo, aprender a submeter-se aos desígnios divinos a seu respeito. Portanto, quais seriam esses desígnios divinos a nosso respeito? Estamos numa caminhada. O nosso Pai tem propósitos e espera muitas coisas para cada um de nós, mas quais são essas coisas? Na verdade, elas podem ser resumidas. Nós precisamos chegar ao estado de espírito puro, ou seja, aquele que não tem mais imperfeições, nem sujidades no seu perispírito, aquele que se encontra em pleno estado de pureza, é assim, com condições de se encontrar com o Pai. Nesse estado, já é esse o desígnio que o Pai tem por nós. Nós falamos os desígnios, mas, na verdade, o que o Pai espera de nós é essa grandeza, de chegar a esse estágio. Mas ele espera também que no caminho, no trajeto, nós nos esforcemos para alcançar esse desiderato. Mas precisamos chegar a esse alcance, esse estágio evolutivo de pureza, depois que nós vencermos todas as nossas imperfeições, depois de pagar todos os nossos débitos, quitar nossas dívidas, né? Então, depois disso tudo, nós vamos conseguir nos livrar das nossas imperfeições em definitivo e nos transformar no que exatamente Emmanuel nos diz, o que o Pai espera para nós. Quais são esses propósitos? Na verdade, ele tem desígnios, e os desígnios divinos são os que estão contidos no nosso progresso para chegarmos a esse estágio de evolução. Alcançaremos, porém, a época das orações integralmente atendidas. Nós vamos chegar a um ponto de evolução e de progresso, que nós teremos as nossas preces integralmente atendidas. Até lá, vamos ainda lutar, e essa luta é muito saudável, porque precisamos lutar contra nós mesmos, porque nós somos a dificuldade. Nós estamos na dificuldade porque erramos muito. E quando erramos muito, tropeçamos muito, machucamos o joelho, ferimos nosso corpo, assim também o nosso espírito, a nossa alma eterna, o nosso espírito eterno, a nossa alma. Quando nós praticamos algo de errado, quando nós fazemos coisas indevidas, nós ferimos, entre aspas, a nossa alma. Nós deixamos marcas no nosso corpo espiritual, que isso vai se apresentar como um entrave no nosso caminho. É um entrave ao progresso. Precisamos nos libertar dessas imperfeições, desses machucados. E é lutando contra isso que Jesus nos ajuda. Já nos ajuda, e os amigos espirituais também nos ajudam, nos
ajudando a desviar do caminho errado para voltar ao caminho reto. Agora, o nosso livre-arbítrio é soberano. Se nós não decidirmos a seguir o caminho reto, vamos pagar o preço do caminho errado. Por isso, talvez não, com certeza, melhor dizendo, muitos de nós ainda nos sintamos com dificuldade de ter as preces atendidas, porque nós oramos e muitos dizem: as minhas preces não são atendidas. Eu não vou orar mais porque eu não recebo respostas às minhas preces. Na verdade, ainda está difícil de conseguir a resposta a todas as preces, mas se temos fé, com certeza teremos respostas. Agora, todos os pedidos atendidos realmente dependem muito da vontade de nosso Pai, segundo a nossa posição de elevação que estamos no momento do nosso pedido. Vemos, portanto, é bom observarmos se estamos em condições de alcançar todos os pedidos. Alcançaremos, porém, a época das orações integralmente atendidas. Atingiremos semelhante realização quando estivermos espiritualmente em Cristo, ou seja, em estado de pureza. Então, quando quisermos ser-nos afeito tudo, então, quanto tudo que quisermos ser-nos afeito, porquanto teremos penetrado o justo sentido de cada coisa e a finalidade de cada circunstância. Estaremos habilitados a querer e a pedir, em Jesus, e a vida se nos apresentará em suas verdadeiras características de infinito, eternidade, renovação e beleza. Infinito, a vida nos apresentará, quando chegarmos a esse estágio, ela nos apresentará verdadeiras características, diz Emmanuel, de infinito, eternidade, renovação e beleza. Na condição de encarnados ou desencarnados, melhor dizendo, na condição de encarnados ou desencarnados, ainda estamos caminhando para o Mestre, a fim de que possamos experimentar a união gloriosa com o seu amor. Nós ainda estamos caminhando. Até lá, trabalhemos e vigiemos para compreender a vontade divina. Portanto, meus irmãos, todas as oportunidades nos são dadas. Nós temos condições de progredir. Ainda não podemos chegar a esse estágio evolutivo de encontro total, integral com o Pai, porque ainda temos uma caminhada muito longa, ainda estamos no estágio evolutivo, ainda em começo de estágio, mas nós chegaremos lá. Nós seremos um dia espíritos puros, com certeza. Não podemos duvidar nunca dessa verdade. Seremos espíritos puros e teremos sempre essa comunhão. Nessas circunstâncias, comunhão total com o nosso Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, amigos espirituais. Obrigada, meus amigos. Até a próxima semana, se Deus quiser.